Algumas coisas se destacam, inclusive, nessa analogia do esporte. Eu acho que a primeira é a tomada de decisão no curto prazo, sem necessariamente ter todos os indicadores, né? Eu acho que não tem hoje nenhuma função em nenhuma organização que você consegue ter muito tempo para administrar todos os dados para, em seguida, tomar a decisão, porque tudo está acontecendo muito rápido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento você está vendo esse conteúdo. Você está na JGTV, que é um canal para profissionais e empreendedores. Hoje eu estou aqui com Gustavo Coimbra, da LHH. Ele está aqui hoje para a gente falar sobre liderança, vamos falar sobre alta performance, vamos falar um pouquinho sobre engajamento de times, vamos conversar com você, líder, com você, gestor, para falar sobre todos esses temas. E o olhar é com base em quê? Com base naquilo que a gente pôde aprender sobre gestão de times aí na Copa do Mundo. Tem muitas lições que a Copa acabou, mas tem muitas lições que a gente pode pegar pra gente aqui pro mundo corporativo, que a gente pode falar a respeito, até para tirar um pouco os jargões, pra gente simplificar o tema e colocar em prática no dia a dia aí da tua empresa e na tua carreira. Obrigada, Gustavo, por ter topado o convite, obrigada por ter vindo aqui bater um papo com a gente. Obrigado você, é um grande prazer. Valeu pelo convite. Legal. Bom, vamos começar, né? A gente começa aí olhando para os times, para os que ficaram até o final, para o nosso Brasil aí que infelizmente não foi, né, até o final da jornada, nem para dizer tentamos, não conseguiram chegar lá, enfim. A gente tem uma questão ali com esses times de alta performance, com jogadores de alta performance, que é uma necessidade de clareza de papéis ali na equipe, de entendimento daquilo que é preciso fazer, do tipo de decisão que eu preciso tomar. Eu queria que a gente começasse por esse caminho, né, pra gente falar de liderança desse ponto, de performance a partir desse ponto, e aí a gente vai pegando ali as nuances para entender um pouquinho como é que funciona essa liderança de alta performance. Legal, essencial. Não, muito bom. Eu acho que é importante também trazer uma conexão muito da prática que, de uma certa forma, eu lidero há algum tempo. A prática que eu estou inserido na LHH hoje, há 23 anos eu venho liderando essas frentes, é a prática do recrutamento executivo. Legal. Então é uma prática que normalmente andou muito separado quando a gente fala de estratégia de gente, era uma prática muito tática, hoje eu preciso encontrar um profissional ou uma liderança, eu busco, eu coloco ela dentro de um grupo. Mas nos últimos anos ela vem ganhando destaque por integrar a solução. De hoje eu conseguir recrutar e trazer um líder ou um profissional e colocar ele num grupo, fazendo alinhamento cultural, Sim. Fazendo uma análise de competência, desenvolvimento e performance. Então essa prática, lidado principalmente ao desafio da liderança da organização e fazendo analogia com o nosso momento de Copa e mundo esportivo, ele tem tudo a ver, porque no fim do dia, quando você olha uma chamada para uma seleção, qualquer que seja, a brasileira ou qualquer outra seleção, ela é um recrutamento de alta performance. Eu vou buscar um pool de profissionais, né, aqueles que se destacam por um determinado período, pelos resultados e consequentemente também por suas competências, pelo seu valor comportamental, e vou colocar todos dentro de um grupo que tem um objetivo específico, entregar resultado, né? Legal. E a liderança, de uma certa forma, é desafiada não só por conseguir identificar o valor desses profissionais, selecionar, porque eu não consigo levar todo mundo, ao mesmo tempo colocar eles todos dentro do mesmo ambiente cultural, dentro do mesmo grupo e, consequentemente, desenvolver ao máximo a tua performance individual, para que no coletivo todo mundo tenha ganho. E alguns profissionais se destacam dentro desse processo e, consequentemente, têm sucesso, e outros, de uma certa forma, não conseguem. Porque às vezes o ambiente não foi melhor, porque a saúde mental não está em dia, ou o mindset mental não está funcionando ou conectando com aquele propósito, Sim. ou que não teve um engajamento com a própria liderança, ou seja, não teve uma conexão de cultura, de afinidade. Sim. E aí no fim do dia, equipes que não conseguem ter o máximo desse resultado não entregam a sua melhor performance e não têm sucesso. Então trabalhos de grupos coletivos, como no esporte, principalmente futebol que a gente está vivendo, vôlei também tem muito, basquete, etc., ele
ele depende de você selecionar quem tem alta performance, mas conseguir gerenciar esse grupo no mesmo ambiente, consequentemente complementando com as outras pessoas que estão dentro daquela mesma esfera, né? Mas o mindset essencial é que todo mundo, por mais que tenha alta performance, tem que ter o desejo e o propósito de conseguir e querer continuar entregando mais resultado. Então, se você entende que dentro do grupo tem alguém que chega lá muito ainda ligado ao passado, do tipo, ó, cheguei aqui, mas eu já fiz muito, já tive muito sucesso, já desconecta com o propósito do grupo. Então é essencial, o próprio Bernardinho, o técnico da nossa seleção, fala muito sobre isso. Para os campeões, o desconforto, né? Que se você consegue trabalhar com que eles tenham propósitos novos e objetivos novos o tempo inteiro, você naturalmente motiva a grandes resultados. Acho que essa é a ideia. E essa Copa, é muito legal isso que você está trazendo, que essa Copa foi um festival disso que você está dizendo, né? Quer dizer, nós tivemos seleções performando muito bem, mas que não conseguiram, por uma questão estratégica, de estratégia coletiva, né? Porque nós tínhamos um Haaland na Noruega, um Vinícius Júnior no Brasil, um Cristiano Ronaldo em Portugal e um Mbappé na França, e tivemos aí algumas... os times eram ruins em algum momento e o que faltou foi essa conexão estratégica, né? Então, esse alinhamento cultural que você coloca, né, como necessário hoje nesse processo de recrutamento é essencial, né, para a gente ter uma... E esse é um dos desafios da liderança, né? Até pelo próprio momento que a gente vive de era social, era de mídia social. É muito base comparativo o tempo inteiro em tempo real, né? Você hoje tem em qualquer empresa ou em qualquer seleção, né, dentro dessa analogia que a gente está fazendo, uma criticidade em tempo real do que está acontecendo, né? Ou seja, todo mundo tem ou se sente com o direito de criticar, questionar ou até mesmo comentar aquelas decisões organizacionais ou coletivas dentro do esporte, né? Todo mundo vira técnico, todo mundo critica as decisões, todo mundo analisa a performance de um determinado jogador, mas no fundo não sabe as dores e os movimentos do que ele está sofrendo para estar lá hoje. Dentro do ambiente corporativo é muito parecido, a gente se compara o tempo inteiro e a gente procura essas comparações em ambiente completamente diferente do nosso. E isso traz esse momento de inflexão, né? Ou seja, quando o profissional está um pouco mais fragilizado, ou ele está questionando a atividade dele, ou ele está questionando a liderança, ou ele está questionando a cultura, ele procura acomodar dentro do mercado, no que ele vai buscar de informação de outras organizações ou colegas diferentes de outras empresas, para olhar para aquele ambiente que ele está e, consequentemente, se criticar. E aí ele perde ainda mais a performance, porque é ali que ele começa a se desmotivar. E motivação, querendo ou não, é muito difícil que você, como líder, consiga motivar alguém que não quer ser motivado. A motivação é individual. O querer tem que vir do profissional, né? Ou ele quer ou ele não quer. Não vai ser ninguém que vai conseguir fazer ele querer. É claro que alguém pode potencializar e precisa ajudar ele a desenvolver, mas o querer é essencial. Então, tanto no esporte quanto nas organizações, o primeiro recurso ou competência necessária para ter bons resultados e ter destaque é o querer. E, consequentemente, você está ligado a ambientes de alta performance, que se eu quiser, aquilo vira uma chama, uma fagulha para eu entregar ainda mais e potencializar toda a minha carreira. Eu acho que isso é importante. Essa é uma queixa, essa questão do querer, né, da motivação intrínseca, né, que a gente fala que vem de lá de dentro do ser humano, muito mais do que de fator externo. Isso é uma queixa na liderança jovem, né, por exemplo, que eu não sei, eu acho que o autoconhecimento é um pouco do motor dessa motivação, né, tanto com relação àquilo que você espera da sua carreira, com relação, enfim, a ter acesso às suas próprias competências, seus próprios recursos ali para lidar com o universo corporativo. Isso é uma queixa entre, né, a liderança jovem, talvez por falta desse autoconhecimento, mas quando isso acontece também entre liderança sênior, por que você acha que falta essa motivação muitas vezes? É um desajuste cultural? É essa questão do autoconhecimento também? A que você atribui? Eu acho que tem um fator que é o que a gente chama de protagonismo de carreira. O mercado hoje, nos últimos tempos para cá, ele exige do profissional, da liderança, que ele seja o dono da sua carreira, o protagonista da sua carreira. No histórico passado, as carreiras eram praticamente gerenciadas pelas organizações. Você entrava numa função lá, a empresa dizia o que você tinha que fazer, quem ia te controlar e qual era a ferramenta que ela precisava te dar ou te desenvolver para você executar a tua tarefa. Até mesmo no plano de sucessão. Então, se você cumprir essa tarefa dentro desse tempo e fizer bem, o teu próximo passo de carreira é esse. Então, a empresa organizava toda a sua trilha por conta própria. Te
entregava o desenvolvimento, te entregava o treinamento. Se fosse necessário, por exemplo, aprender uma ferramenta nova, ela te dizia qual era e te dava aquele treinamento. De uns tempos para cá, isso perdeu força. As organizações continuam entregando, continuam ajudando o profissional a se desenvolver, mas ele tem que ter a rédea da carreira. Ele tem que ser o protagonista até para criticar se ele quer aquilo ou não. É o famoso querer novamente ali. Eu sou analista financeiro. Eu quero só crescer em finanças? Eu quero substituir o diretor financeiro um dia? Não sei. Se ele quiser, a empresa vai ajudar ele a desenvolver isso. Mas pode ser que não. Pode ser que ele seja um profissional que queira se desenvolver no comercial. Então ele tem que ser o protagonista da carreira dele, ter o autoconhecimento, que você está dizendo, para conseguir construir e desenhar o plano para chegar àquela nova função. Que competência ele vai precisar adquirir, que ferramental ele precisa, e a empresa pode suportar ele nesse processo. Mas ele tem que ativar isso, ele tem que buscar isso. E o autoconhecimento em todas as etapas das funções e das carreiras, ele é essencial para essa construção, para que você, de uma certa forma, construa aquilo que você quer fazer. O querer não só na função, mas o querer no posicionamento de carreira. É muito comum ter muito executivo que às vezes está em período de transição de carreira, mas que ainda não identificou o que ele quer e o que ele não quer. Aí ele acaba ficando refém do que o mercado tem para oferecer para ele. Sim. E normalmente o que o mercado tem para oferecer para ele não necessariamente é aquilo que ele quer. Ou às vezes é uma oportunidade, mas está todo mundo fazendo. Exato. Né? Enfim, ele fica ali, é mais um no meio de todos, então esse diagnóstico do autoconhecimento é essencial, em qualquer etapa. Se eu sou um jovem profissional que estou começando, se eu sou um profissional mais sênior que já estou maduro, se eu quero mudar de área, se eu quero mudar de organização, de setor, de empreender ou não, então tudo isso está ligado a essa história do autoconhecimento como valor. Quais são as minhas competências marcantes, positivas, o que talvez eu não faço bem que eu posso procurar desenvolver, ou que talvez são fraquezas que não tem jeito, que eu não vou conseguir desenvolver. E, consequentemente, onde é que eu quero estar, né? Qual é o ambiente que eu quero estar. Legal. Aí, só para a gente continuar na analogia do futebol, né? Quando a gente fala de tomada de decisão, né? Aquela coisa no futebol é ali, é a marcação, é onde está a bola, você tem que tomar uma decisão rápido, ver para onde você vai chutar, enfim, quem está ali na grande área, e vamos, né? A liderança, para a gente colocar uma liderança de alta performance nesse ponto de uma tomada de decisão rápida, enfim, quais são as habilidades requeridas, né? Pensando nisso em relação a uma estratégia de time, estratégia do coletivo, como é que a gente posiciona essa liderança para a tomada de decisão rápida e quais habilidades ele precisa para estar ali naquela posição. Até importante, Sara, porque eu vou talvez te dar um spoiler que a gente está preparando uma pesquisa nesse momento com as competências mais valorizadas no mundo atual. Então, o que tem acontecido de 2025 para cá que tem mudado ou tem exigido da liderança uma adaptação de determinadas competências? Algumas coisas se destacam, inclusive, nessa analogia do esporte. Eu acho que a primeira é a tomada de decisão no curto prazo, sem necessariamente ter todos os indicadores, né? Eu acho que não tem hoje nenhuma função em nenhuma organização que você consegue ter muito tempo para administrar todos os dados para em seguida tomar a decisão, porque tudo está acontecendo muito rápido. Os dados estão muito rápidos. Sim, tem outros vetores de força, tem coisas novas acontecendo o tempo inteiro que impactam no curto prazo que está acontecendo. Antigamente, você conseguia montar lá um 5 years plan, que é um plano de 5 anos estratégico, que definia muito bem o que você tem que fazer ano a ano nos próximos 5 anos. Hoje isso praticamente caiu por terra, assim, não existe como ter condições hoje no mundo volátil que a gente está, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que impacta o hoje. Então, o hoje está essencial, e a liderança precisa saber como lidar no ambiente de hoje. Então, essa analogia com o mundo esportivo é muito parecido. Acho que o primeiro ponto é propósito. O que nós estamos fazendo, onde é que nós queremos chegar, mesmo que seja no curto prazo. Quais são os nossos desafios hoje, o que a gente tem que entregar amanhã, o que faz parte de cada um dentro desse plano coletivo da entrega do resultado. Segundo é conseguir comunicar e engajar. Então, passa por eu definir muito bem qual é o propósito, quais são os objetivos, onde é que eu preciso superar ou desafiar para entregar o resultado e, consequentemente, comunicar e engajar.
para isso, eu entendo que mesmo tendo time de alta performance, cada um vai precisar receber um nível de comunicação e ser impactado de uma maneira diferente pela motivação. Mesmo no mesmo grupo de pessoas, no mesmo ambiente, por mais que você tenha naturalmente um grupo de alta performance que, na média, tem praticamente as mesmas competências, os motivadores são diferentes. Sim. Tem gente que naturalmente se move mais pelo prêmio. Eu sou um jogador de futebol, eu quero levantar a taça. Isso para mim é importante. Tem gente que quer ser o destaque individual. Tem gente que quer ser o artilheiro. Eu quero defender melhor. Eu quero basicamente jogar, né? Eu quero entrar em campo, fazer parte desse grupo. Eu quero usar a rede social para me influenciar, para postar o que eu estou contribuindo. Então, de novo, quais são os propósitos de cada um, como eu comunico e motivo? Então, aí passa por uma individualização do grupo, que eu também preciso ter. Cada um precisa ser mexido em uma peça para entregar o seu máximo. Não dá para fazer igual para todo mundo. Sim. Não dá para comunicar igual e, consequentemente, dar o mesmo mérito, o mesmo prêmio para cada um. Tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer promoção, tem uma série de coisas. E o terceiro ponto é, mesmo na incerteza, tomar as decisões. Então, tem alguns líderes que, às vezes, precisam esperar tudo que possa acontecer, todos os dados, ou se cercar do máximo de conteúdo que ele possa ter para ir decidir. O fato é, eu preciso decidir hoje, mesmo não tendo todas as informações necessárias, mesmo tomando muito mais risco do que eu tomava no passado. Não que no passado não se tomava risco, mas por conta dessa volatilidade, o risco é ainda maior, a incerteza é ainda maior. E eu acho que isso fecha, então, essa conta de conseguir entregar para o time de alta performance o ambiente necessário para ele construir o resultado que é necessário também, ligado ao propósito. Acho que é isso aí. Olá, Fabulous! Eu sou Carla Delia, especialista em inglês para o trabalho, mestre em linguística aplicada pela USP, LinkedIn Top Voice e fundadora da Save Me Teacher. Eu estou aqui para trazer dicas rápidas de inglês corporativo que você pode colocar em prática no trabalho e usar para impulsionar a tua carreira. Vamos lá? Conversação em grupo não é a solução para sua fluência. Sim. Talvez não seja o que você gostaria de ouvir de mim, mas eu estou aqui há mais de 25 anos e com um mestrado nas costas, com muito estudo e muita experiência, para te contar que aquela versão tradicionalzona da prática de speaking, que é você dentro de uma sala de aula com um monte de gente, seja essa sala de aula virtual ou presencial, ela tem uma série de problemas que, enfim, se você é adolescente ou criança, vai funcionar bem por outros motivos. Você está numa outra fase da vida. Mas se você é adulto, tem ali uma vida ocupada, tem pouco tempo, tem muito cansaço e muita responsabilidade na vida, esse tipo de prática, ele funciona para você por 2 semanas, depois você larga, por vários motivos. Não sei se já aconteceu com você, me conta aqui. Tá? Então, olha aqui quais são os problemas dessa aula de conversação em grupo. Primeiro que você depende de horário fixo, e o horário fixo, ele impõe para você ali já o primeiro obstáculo. Se você tem uma reunião a mais, se o teu dia está mais corrido, você tem que levar um filho no hospital ou qualquer coisa assim, você já não consegue cumprir com aquele horário fixo, você já cria ali um grande espaço entre as suas práticas, o que compromete os teus resultados. Você depende de outras pessoas para praticar, então você não tem autonomia para poder treinar a tua fala, tua escrita, o que quer que seja, a qualquer momento. E muita gente acaba entrando num grupo e falando muito menos do que falaria, se desafiando muito menos do que se desafiaria, por estar com vergonha das pessoas que estão ali. Existe um processo de destrave que precisa ali acontecer antes. Muito bom. E aí a gente chega num ponto, né, você falou aí a gente falou um pouquinho aí sobre engajamento e tudo mais. A gente chega num ponto em que essa estratégia ok, a gente entende qual que tem que ser a motivação do líder, a motivação de cada liderado, como que isso tem que funcionar, mas a gente tem um contexto aí que não tá fechando essa conta, né, quer dizer, muitas vezes tem empresas que conseguem entregar tudo isso, conseguem dar todas essas condições, né, para que o líder, o gestor, o liderado, enfim, tenha total noção desse contexto, tenha, enfim, mecanismos, ferramentas, processos de desenvolvimento, tudo isso que a gente falou aqui até agora para trabalhar a liderança e a equipe de alta performance, mas alguma coisa não está funcionando porque a gente tem aí um dado da LHH que vem meio batendo em tudo isso, que é 60%
dos profissionais estão querendo mudar de emprego. Então, quer dizer, se você está performando bem, se você está com tudo isso funcionando, né, você está querendo mudar de emprego por quê? O que está acontecendo com o mercado, que eu também acho que é um fator aí que também influencia diretamente na performance. Boa. Para analisar esse dado, a gente tem que analisar o contexto que a gente está hoje em termos de mercado, né? A gente tem pelo menos 4 forças acontecendo em momento assíncrono, ao mesmo tempo, né? Que estão impactando o mercado de trabalho e causam esse efeito, né? O primeiro é, claro, uma intensidade do ponto de vista da entrada de tecnologia. A própria IA no mundo corporativo e nas nossas vidas, ela tem entrado de uma forma muito veloz. E tudo que entra rapidamente, disruptando e mudando, ele já causa um certo transtorno, que é aquela incerteza em relação ao que vai acontecer amanhã, né? Hoje eu sei que ferramenta a gente usa, mas amanhã eu não sei qual é a ferramenta, né? E, consequentemente, eu, enquanto profissional, crio uma certa ansiedade do que vem por aí. O segundo ponto é a nossa diversidade etária e geracional. Então, a gente tem no mesmo ambiente de trabalho hoje praticamente 4 ou 5, né, gerações convivendo no mesmo grupo. E essas 4 ou 5 gerações têm motivadores, ambições, propósitos, engajamento completamente diferentes uma da outra. Deixa eu só te interromper para fazer uma pergunta. Esse 60% que está querendo dar de emprego é de alguma faixa etária específica ou isso é... Isso é geral, mas principalmente no nível que nós nos colocamos, que é o nível executivo sênior, assim. Então, normalmente a gente está falando de especialistas coordenadores até o número 1 da estrutura. Essa é a massa de profissionais que a gente lida como LHH. Então, isso é causado por esses movimentos ali, né? Então, a diversidade etária também causa isso, que eu estou num grupo de pessoas que são tão diversas que não necessariamente os inputs de motivação que vêm da organização pegam para mim. Podem pegar para o meu colega do lado, mas aquilo para mim é um pouco mais de insatisfação, é coisa diferente. Então, esse é o ponto. O outro é a nossa multiconectividade. Nós, enquanto pessoas e profissionais, estamos conectados praticamente 24 horas por dia. A gente está recebendo uma massa de informação diferente há muito tempo, de várias fontes, né? De vários aspectos. Então, isso causa um nível de desengajamento. Eu não consigo me concentrar, eu não consigo ter calma para analisar um dado, eu não consigo ter calma para responder uma mensagem. Tudo é muito intenso porque eu tenho várias coisas chegando ao mesmo tempo. E, consequentemente, as vidas se unificando. A vida pessoal e profissional anda junto, né? Sim. A coisa está conectada. E o terceiro ponto é, consequentemente, também ligado a um pós-pandemia, que é você ter uma gestão de ambientes corporativos que não necessariamente estão no mesmo espaço físico. Como é que eu administro pessoas que estão em vários espaços, às vezes dentro de casa, num home office, e que eu tenho que dar motivações, propósitos, comunicação também dentro disso. Que é o grande desafio de cultura. Exatamente. Esse, né? Então, como é que eu crio cultura, clima? Como é que eu trabalho motivação, que às vezes o ambiente presencial facilita? Como é que eu trabalho desenvolvimento? Como é que eu trabalho exemplo, né, de gestão? Basta ficar me olhando que você vai aprender o jeito que eu faço. Isso dentro desses ambientes fica mais difícil. Então, essa conjuntura de 4 fatores principais, ela tem afetado o motivador individual, que é conectado ao propósito. O que eu faço está me dando satisfação? Né? Eu me considero motivado do ponto de vista de ser reconhecido, eu estou engajado com a minha liderança, eu estou engajado com o meu time, eu estou engajado com a organização, eu estou engajado com a minha remuneração, eu entendo que o que eu recebo é uma parcela importante do meu motivador. Então, quando eu faço essa análise, aquilo me dá ansiedade, aquilo me dá incerteza e me dá certa insatisfação, porque eu estou sendo massacrado de coisas que eu estou vendo no mercado que, como propaganda, podem ser melhores do que eu tenho, né? Se você olhar até a geração mais nova, os jovens que já foram criados no ambiente social, na rede social, eles estão entregando ansiedade o tempo inteiro, né? É uma geração extremamente ansiosa. Sim. E a ansiedade ele é exatamente ligado a esse conflito. Será que eu estou aqui hoje, mas meus colegas estão numa outra festa, acho que aquela festa está melhor. Eu estou nessa empresa, mas estão dizendo que aquela outra é melhor. Então esse indicador demonstra isso, que está faltando um pouco mais de organização do protagonismo de carreira, do meu entendimento daquilo que eu quero, do que eu faço bem, e, consequentemente, também dar tempo ao tempo. Que as coisas, por mais que não estão perfeitas, elas podem, dependendo do tempo e da forma como evoluir. E não necessariamente mudar de emprego vai resolver tudo, né? Então, também tem isso, né? A insatisfação está nesse boom de coisas que tem acontecido o tempo inteiro. Legal, isso toca num ponto interessante que é a resiliência profissional, né? Que a gente critica a geração Z pela falta de resiliência, mas pelo que você está me trazendo, a gente também tem isso num nível sênior,
com essa ansiedade, essa preocupação e mudando de lugar o tempo todo, né? Então, querendo mudar de lugar, né? Qual o papel da resiliência na performance de excelência? Como que você coloca essa habilidade? Com certeza é um fator importante, principalmente pela mudança dessa função de liderança, né? Mais uma vez, olhando para o passado, quando você ascendia um cargo de liderança, era muito por conta da tua aprovação como um técnico, como um especialista, na maioria das vezes, né? Então você virava chefe ou coordenador, que era o primeiro cargo em termos de gestão, porque você se provou na tua função anterior, mas não necessariamente porque você tinha as melhores competências para liderar. E você, na verdade, virava um controlador de tarefas. Então, basicamente, eu organizava e liderava o meu time para entender se eles estão entregando as melhores tarefas. Sim. Isso evoluiu para chegar nos momentos que a gente vive hoje, em que a liderança ela está sendo demandada por uma série de outras coisas que estão muito além da tarefa, né? A gente fala de todos os argumentos de people, né? Da cultura, da performance, da resiliência, de administrar conflitos, de administrar gerações diferentes, motivadores diferentes, de adaptar a comunicação, de adaptar a estratégia, com o suporte da organização. Se a gente pega as próprias funções de RH, que lá no passado entregavam praticamente tudo isso, né? Inclusive saúde mental era quase que um departamento de psicologia das empresas que Sim. as pessoas procuravam para colocar as suas frustrações, etc. Hoje isso está na mão da liderança, né? O líder e o liderado hoje precisam ter conversas de carreiras administradas pela liderança individualmente. E nessas conversas saem de tudo. Saem problemas familiares, saem problemas de saúde mental, de baixa performance e o que eu preciso para melhorar e que às vezes eu não tenho ferramental. E o recursos humanos suporta, mas ele não entrega mais isso diretamente. O líder precisa resolver quem eu contrato, quem eu desenvolvo, como eu analiso aquela performance, como eu gerencio carreira, como eu vou promover, quem eu vou substituir, quem vai operar em cada função, etc, etc, etc. Aí entra a resiliência, que é, se eu como líder não consigo evoluir, administrar, ser resiliente, que é a capacidade de você sofrer pressão e voltar sem de uma certa forma ter ruptura, né? Eu não consigo engajar, eu não consigo motivar meu time. Então ele fica como um pulmão mesmo. Eu recebo a pressão que vem de cima, da organização, do C-level, do conselho, mas eu não preciso e nem posso passar ela integralmente para minha estrutura, que eu tenho que adaptar dependendo da persona, como eu faço isso. Sim. Como eu movo essas máquinas. Então eu tô no meio, eu tô resiliente para receber, mas não necessariamente passar ela integralmente para baixo, sem romper essa relação. E aí sim, tem um desafio forte hoje para a liderança, que é a evolução nesse papel. Que é a evolução de não só ser o tático da entrega de resultados de curto prazo, mas ser o engajador, o motivador, a referência, a reputação, a construção de valor, né? A liderança engajadora, a liderança que consegue passar a mensagem, inclusive de mercado, de que aquela empresa performa bem graças a líderes como aquele, e por aí vai, né? E o protagonismo da própria carreira, Exatamente. Né? Que ele precisa estar trabalhando tudo. E com as suas dores, né? Porque também começam a surgir uma série de dores que a liderança começa a se sentir isolada. Quanto mais você sobe na pirâmide do mercado de trabalho e atinge os níveis mais altos, você fica solitário. E aí é um conflito, aí é um desafio. Eu, como solitário, às vezes eu não consigo tomar decisão. Eu tô meio perdido, eu preciso de gente junto comigo para trocar, para interagir. Mas a minha função não permite mais. Como um CEO pode compartilhar tudo que está acontecendo com todo o time o tempo inteiro? Então você tem que buscar ferramentas externas, você tem que buscar mentoria, você tem que buscar conselhos diferentes, você tem que buscar networking diferente de outras fontes que te alimentem nos seus desafios de liderança que às vezes aquele ambiente individual não está conseguindo te entregar. Muito bom. Cada programa que eu faço aqui, eu só penso que o líder tá mais ferrado. Assim, é uma atrás da outra. O primeiro programa dessa temporada do podcast, a gente falou sobre NR1, que é uma coisa também, né? A gente falando de... Tá quente, um assunto quente. Promoção de saúde mental, e agora com a obrigatoriedade de se promover saúde mental nas empresas, né? Tem uma fiscalização sobre isso, hoje uma regulamentação. O quanto esse líder tem que ser cada vez mais o psicólogo da equipe, quanto ele tem que se policiar para estar bem psicologicamente, para, né, uma coisa doida, né? O líder tá realmente... Você vê, né, a liderança nesse papel, ele precisa estar muito seguro, Sim. porque ele é a referência, inclusive, da criticidade, né? Eu brinco sobre isso, né? Até com o meu time, eu falo, tem hora que eu não vou almoçar com todo mundo, porque eu sou a pauta do almoço,
né? Sim. É isso que acontece na liderança E tem o tempo que todo. ser, né? Você tem que estar preparado para isso. Tem que ser, né? né? Você tem que estar seguro em relação a esse tema, né? Que sabendo que você também vai errar e não existe perfeição, mas ao mesmo tempo, mesmo com os erros e as perfeições, os acertos são maiores e, consequentemente, a entrega precisa ser maior. E por último, tem um desafio geracional novo, né? Que a nova geração que entra no mercado de trabalho não tem mais ambição de liderar por liderar. Tem menos apego ao cargo. Ele está muito mais apegado à função, à tarefa, o que eu vou executar e se aquilo conecta com o meu propósito, de qual é o meu cargo. Né? O cargo hoje conta menos e o papel de líder para essa nova geração, ele perde forças dentro desse contexto. Inclusive é um desafio na área de tecnologia, né? Porque você tem uma molecada aí não querendo liderar equipes, não querendo esse crescimento exponencial de carreira, mas querendo ser técnico. Exato. Né? Porque está mais interessado no projeto, no desenvolvimento do que... de fato, na liderança. O propósito, o aprendizado, e independente da liderança, porque eles também já perceberam que esse papel de liderança, ele pesa, né? Ele tem um peso importante dentro desse contexto, e às vezes eles não estão muito afim de ter esse peso, né? Eles não querem muito pegar essa carga para poder carregar. Quer dizer, ninguém mais quer ser o capitão do time. Não é? Essa é... Bom, continuando ainda na analogia do esporte, do futebol, a gente tem um caminho também que é a inteligência emocional, né? Assim como promover a própria inteligência emocional, a gente vê os times de futebol cada vez mais ter psicólogos, hoje a gente tem duas coisas diferenciais, né? Que é a pausa para hidratação, né? E a questão desse apoio, esse suporte psicológico ao time, né? Como que a liderança pode trabalhar essa inteligência emocional? Como que as empresas vêm demandando e promovendo isso entre os líderes para que esse líder performe adequadamente, enfim, e que dentro do protagonismo de carreira desse líder, que ele entenda isso como uma competência, uma habilidade que vai levar ele para algum lugar. Excelente ponto, assim, eu acho que essa liderança, inclusive, a analogia esportiva, ela é relevante nesse contexto, porque o líder ou o protagonista, mesmo que seja o jogador lá de futebol, ele é um protagonista naquilo que ele está fazendo e ele lidera eventualmente, né, o seu time junto, ele pode ser o capitão ou não, o líder de um bloco ali. O autoconhecimento com o ajuste ou as ferramentas necessárias para ele, inclusive, errar e superar o erro muito rapidamente são essenciais. Porque quando você vai para um jogo de futebol, no mundo corporativo também, né, não existe como você acertar sempre. Não vai existir como. Não tem ninguém que acerta sempre. Mas o mais importante eu consigo errar e rapidamente superar e aquele erro não me abate, não me frustra ou de uma certa forma não me coloca abaixo daquilo que eu posso fazer. Então me motiva a fazer o algo mais. Nós na LHH desenvolvemos um programa dentro da nossa estrutura de desenvolvimento de liderança chamada liderança radial, que é ajudar os líderes a, de uma certa forma, se conhecerem como líder, fraquezas e fortalezas, administrar muito bem isso e lidar nesse ambiente de certeza, mas mostrando para ele que ele também é frágil. E isso não é, em momento nenhum demérito, né? Não é porque ele fragilize, porque ele erra, que ele é um líder pior ou melhor, porque isso faz parte do humano. Mas no passado isso era praticamente impossível. O líder frágil, aquele que errava, aquele que não tinha resposta para tudo, aquele que não estava sempre certo, aquele líder, ele hoje não existe mais. Porque é importante com que a gente entenda, inclusive no esporte, que vai ter hora que vai falhar. Mas o que eu faço em relação àquilo, como eu corrijo rápido e como eu procuro melhorar com autodesenvolvimento e autoconhecimento, é o que é o essencial. Então, o que eu entendo que no esporte melhorou a performance é que existe um apoio profissional, né, da psicologia no caso, que está junto com aquele time para mostrar isso para ele, que ele não vai ser o super-homem. Não necessariamente vai ser. É um jogo coletivo, faz parte, ele vai errar, mas o importante é como ainda assim eu me motivo para acertar de novo e corrigir aquele meu erro rapidamente. No ambiente corporativo é praticamente a mesma coisa. É uma lição também das startups, né? Porque a gente tem aí essa tentativa e erro e correção de rota rápida, né? Que a gente vem experimentando aí. E isso virou uma questão de gestão e uma questão de autogestão, né? Acho que no geral, né? A gente tem uma liderança também que é a liderança situacional, né? Aquele cara que
na minha área editorial, enfim, de comunicação, tem o grande apagador de incêndio, né? Que é o líder, o cara que chega para resolver um problema, uma revista que não foi para gráfica, um prazo que não está cumprido, um anunciante que deu ruim, enfim. Na minha área tem esse cara, né? Então, que é no futebol é o cara que está vendo ali também exige essa tomada rápida de decisão, mas ele é um cara que é um pouco... é um cara que tem essa especialização do olhar para aquilo. Ele tá vendo ali a oportunidade, ele vai na bola, ele chuta, ele manda pro gol, enfim, tá ali. E tem esse líder, que é o apagador de incêndio, que vê essas questões, consegue resolver, trazer soluções rápidas, que olha aqui. Quando não é a figura do apagador de incêndio, é o cara que vai descobrir sempre uma oportunidade na crise, que vai, enfim, conseguir fazer esse olhar mais produtivo, mais positivo para um momento ali, muitas vezes, que talvez nem fosse tão positivo para a empresa. Essa liderança situacional, né? Como que as empresas veem essa figura nas equipes? Como que elas trabalham essa figura, trabalham essas habilidades desse tipo de liderança? Como é que você vê isso na gestão e como é que se trabalha isso em toda essa preparação para fazer esse match cultural quando você está fazendo recrutamento e seleção? Bom, isso evoluiu muito também, historicamente. Era muito comum que as pessoas ficassem muito mais tempo na mesma função, até mesmo dentro da mesma empresa, né? Praticamente fizessem carreira em 1 ou 2 empresas no máximo e se aposentassem. E o mercado evoluiu e acelerou isso, inclusive encurtando o tempo de determinadas cadeiras, exatamente para poder promover e desenvolver aquilo que é o core activity de cada um. O que realmente marca aquela competência. Então, é muito comum no mercado, e recrutamento tem muito isso, que nem todo mundo faz bem tudo, nem todo mundo é perfeito para tudo, mas cada profissional entrega dependendo do momento daquela cadeira. Então, por exemplo, você tem empresas que às vezes precisam de alguém para poder revisar processo, reestruturar, redefinir, juntar as coisas, e isso é uma competência de um determinado profissional, e tem empresa que é muito mais manter, crescer e desenvolver em cima desse status quo. Então, as empresas já entenderam que você consegue tomar decisões de recrutar e buscar profissionais dependendo da competência core que você precise, mas que não é o mesmo profissional. Não é porque alguém fez muito bem, que reestruturou, unificou, reformulou e etc., que é o mesmo cara que consegue manter ou só desenvolver em cima da mesma base. Então isso evoluiu. Então o processo de recrutamento também evoluiu nesse contexto. Principalmente de olhar competências marcantes que estão ligadas àquela função. E não é uma função eterna. Sim. Não necessariamente você contratar hoje, você está contratando para aquela cadeira eternamente. Você contrata com olhar já de próximo passo. Então se esse profissional tem essa competência, ele entra nessa cadeira, por exemplo, de diretor financeiro, como é que ele pode evoluir amanhã? Quais são as competências core que ele tem que podem ajudar a empresa a ter um bom CEO amanhã vindo dessa cadeira? E não é que necessariamente ele vai entrar como diretor financeiro e vai ficar. Então esse olhar também ajuda nesse movimento mais situacional. Qual é a situação, o que ele entrega e, consequentemente, qual é o próximo passo? E que se em algum momento ele for ótimo como diretor financeiro, mas necessariamente a empresa mudou e tem uma outra necessidade de comportamento que ele não consegue entregar, ele vai estar pronto para um outro projeto, fora daquela organização, mas em empresas que também tenham aquilo como uma necessidade, né? E fazendo analogia com o esporte, né, por tudo isso que a gente está trazendo, assim, preparação contínua sempre, né, quer dizer, hoje a gente tem um processo de recrutamento e seleção também com olhar para essa preparação, para essa qualificação. A gente tem nas seleções de futebol, uma preparação intensa ali para times de alta performance e isso que você falou, né, de correção de rotas e de revisão de tática, revisão de estratégia, tem toda essa preparação, esse desenvolvimento, né, e nas empresas, de maneira geral, já se tem essa cultura de que é preciso desenvolver, para além das questões, apesar da performance de carreira, né, é preciso desenvolver essas questões para além das funções que esses líderes executam, né? Então, quer dizer, já existe essa cultura, a gente traz isso do esporte, mas a gente também aprendeu a fazer isso de uma forma diferente, tanto para preparar, para colocar dentro das empresas, quanto para fazer as pessoas crescerem dentro das empresas e crescerem na própria carreira, né? Já tem esse colchão aí do desenvolvimento bem arraigado. Com certeza. Se você olhar nos desafios hoje das organizações, a pauta de gente
ela era menos importante no passado, na estratégia da organização. Eu precisava de recurso, eu precisava de tecnologia, eu precisava de produto e etc. Hoje, ela é praticamente a segunda ou a terceira mais importante, né? Então, a pauta de gente em todas as empresas, pequenas, médias, grandes, de qualquer segmento, ela ganha relevância exatamente por esse desafio. Como o mercado de trabalho está cada vez mais desafiante, mais intenso, mais volátil, como a gente está falando, as pessoas também. E quem faz qualquer empresa são as pessoas. Então, administrar bem aquele recurso, aqueles profissionais e, consequentemente, ter o melhor ambiente para eles performarem ao máximo, entra na pauta da estratégia das organizações. Outro ponto relevante em relação a isso são as próprias possibilidades de carreiras também que se abrem. Hoje também é muito comum que você consiga, como profissional, ter às vezes 1 ou 2 carreiras em paralelo, é mais comum do que no passado, e as empresas também conseguem ter mais volatilidade para trabalhar a carreira do profissional. É uma entrada nova no mercado brasileiro, nova de menos anos para cá, que é o modelo do recrutamento temporário, por exemplo. Eu posso ser um excelente profissional de C-level, mas não necessariamente eu tenho que estar em uma cadeira efetiva naquela organização para entregar o meu melhor resultado. Eu posso entrar lá para entregar um projeto. Eu posso entrar e ficar 6 meses, 9 meses, está tudo certo, e depois eu vou para outro. Então, são modelos novos, que a gente chama do Executive as a Service, né? Que são prestações de serviço diretamente. Sem a necessidade de entrar numa cadeira, ser executivo, administrar de segunda a sexta-feira aquele mesmo ambiente, você consegue ter essa flexibilidade. Então, pautas, né, de pessoas trazem essa visão, estratégia ligada ao ROI, que é retorno sobre o investimento. Sim. Organizações que conseguem melhorar a sua administração de gente percebem isso no teu resultado financeiro, e organizações, às vezes, que não conseguem, estão entendendo que isso é uma dor, isso é um desafio real, né? A pauta de pessoas. Se a gente olhar, né, ligado a esse globalização, ambiente volátil, hoje qualquer profissional, às vezes, consegue prestar serviço sem precisar sair de casa, dependendo da tua especialidade. Tem menos gente querendo entrar no mercado de trabalho formal, o mercado informal cresce muito, eu consigo ganhar renda ou fazer renda sem necessariamente estar vinculado a uma empresa. Isso traz toda essa complexidade de análise de eu, como organização, como é que eu sobrevivo dentro desse ambiente? Porque eu preciso de gente. Não tem como, né? A gente vive o conceito hoje de Open Talent, né? De um grande marketplace aí de posições e talentos, enfim. Então, é bem esse o cenário, né? De alta competitividade, né, Gustavo? Exatamente. Inclusive. A gente fez um material chamado Guia de Competitividade de Talento. A gente fez isso no fim do ano passado, 2025, e lançamos no início de 2026. O que é o bacana desse material? Assim, historicamente, a gente sempre levantava salário médio, né? Principalmente o time de recrutamento, a gente fazia o que a gente chama do guia salarial. Então, quanto ganha um profissional nessa função, nessa área de uma pequena, média, grande empresa, etc, etc. E lançava isso como um guia de salário, uma tabela de salário. E a gente mudou, né? Porque a gente virou e falou assim, puxa, eu como executivo de RH ou gestor de uma organização, eu não consigo mais tomar a decisão de se eu tô bem ou mal basicamente só por salário. Tem N outros fatores que afetam a minha gestão de talento. O salário é um deles, fato, mas tem outros fatores que a gente falou aqui antes, que é engajamento, alinhamento da liderança, Sim. alinhamento ao propósito, ambiente de cultura, comunicação, que é o que a gente chama da marca empregadora, como é que essa empresa realmente apresenta isso, o processo de qualidade na gestão, mesmo que aquele profissional, por exemplo, processo de recrutamento, você chega a um ponto de avaliar, às vezes, 5 profissionais para uma cadeira, você só vai contratar um. Qual é a mensagem que os outros 4 levam da sua organização e da sua liderança? Sim. Se essa mensagem for negativa, aquilo afeta a tua marca empregadora, em algum momento, na linha do tempo, vai afetar a tua atratividade de gente boa, porque o mercado vai saber que aquele não é um bom lugar para estar. Consequentemente, ao contrário, também é. Por que existem as melhores empresas para se trabalhar? Porque elas viram referência nas pessoas que trabalham lá, de comunicam ela positivamente, e aquilo atrai os melhores. Porque você quer estar onde estão os melhores. Claro. Todo mundo quer estar nas melhores empresas. Então, se eu consigo ter uma boa administração dos meus talentos, e aí talento a gente entende de qualquer nível, de qualquer função, Sim. eu, consequentemente, atraio os melhores. É um ciclo virtuoso. Se eu consigo administrar os melhores querem estar aqui. E, ao contrário, a mesma coisa. Então, por isso que esse guia ele faz parte dentro dessa parte que a gente está olhando, que é todo um arcabouço de decisões que a organização precisa tomar para, consequentemente, ser o melhor ambiente para as pessoas quererem entregar os seus resultados.
E muito de encontro com com que os colaboradores estão procurando no mercado, né? Porque a gente vê as empresas do GPTW, por exemplo. Eu entrevistei aqui a Daniela Diniz um tempo atrás, que é do GPTW. O GPTW tá fazendo 60 anos no Brasil. Ser bastante tempo, acho que é mais ou menos isso. Por ocasião do aniversário do índice. Da consultoria também. A Daniela estava me contando o seguinte, que desenvolvimento, né, crescimento e desenvolvimento é hoje a principal preocupação antes de salário, né, dos colaboradores, né, e eu creio que nessa pegada de desenvolver marca empregadora também seja uma preocupação das companhias, dos gestores, enfim. É verdade. Das principais A gente tem olhado um movimento das empresas investirem na formação da sua liderança, para que esse profissional possa aprender e ter competências para fazer engajamento em processos de entrevista. Porque quem é líder, normalmente, quando precisa contratar, é que começa a entrevistar. Mas você não tem um preparo para esse processo. Você basicamente vai lá, você tem que entrevistar e tem que contratar alguém para o teu time. Basicamente, você entregando um ferramental para ele, de ajudando a entender todos os pontos de contato nesse processo. E o papel dele como líder no engajamento do candidato, na visibilidade que ele tem de marca. Consequentemente, na mensagem que o candidato leva, inclusive às vezes de produto. Eu já vi muito candidato ficar frustrado com a empresa, impactar o produto, seja ele qual for, né? Porque hoje com a rede social você faz qualquer coisa. Você vai lá e fala, puxa, eu vi numa entrevista, foi muito ruim, o líder é muito ruim, consequentemente esse produto aqui eu não vou comprar, sei lá, né? Então o líder, ele tem um papel essencial que sai só da responsabilidade do RH. Então todo esse arcabouço, como a gente estava falando antes, né, de responsabilidade que a liderança hoje tem, isso inclusive está na pauta dele. Ele tem que engajar, ele tem que promover, ele tem que ser embaixador da marca. O que ele fala, o que ele faz tem consequência direta na organização e no resultado dela. Isso está muito intrínseco. Então a preparação da liderança para lidar com esses aspectos também é essencial. Legal. Bom, dentro do nosso olhar aqui entre futebol e mercado corporativo, baseado nessa analogia, né, vou fazer uma perguntinha aqui para a gente fechar o papo. Tem algum conselho, alguma coisa que você traga? É aquela coisa de fechamento de entrevista que toda entrevista tem, né? Assim, seu pensamento final, mas que eu acho que funciona bem e as pessoas trazem sempre alguns insights bem poderosos para quem está assistindo. Excelente. Então, eu acho assim que, trago para mim, tá? Então, acho que o que eu vivo na minha vida e, consequentemente, na minha carreira é muito disso, assim. O que eu chamo de inconformismo construtivo. Dando outro spoiler da pesquisa que a gente está levantando, uma das competências mais valorizadas hoje e que é necessário que todo profissional tenha é a capacidade de desaprender e aprender alguma coisa rápido. Então, aquela história da egocentricidade, do sei tudo, já vivi isso, porque eu que sei, eu que domino, a minha experiência mostra, etc., hoje não necessariamente mais é. Então, esse inconformismo construtivo significa que, por mais que eu já tenha experimentado, por mais que eu já tenha vivido e tenha tido sucesso, como eu me desconstruo para fazer diferente, para fazer novo, ou para revisar aquilo que eu já fiz, ou para aprender uma coisa nova, né? A gente está falando de tecnologia aí, eu brinco, outro dia, Claude, para mim, era só um chefe de cozinha francês, né? Hoje em dia tá todo mundo falando. Então, assim, isso é um aprendizado que a gente tem que correr atrás, então a gente tem que evoluir. Não adianta eu dizer, eu já fiz, eu já sei, eu não tenho muito tempo. A gente precisa evoluir. Então, o que vale no aspecto da carreira, da liderança e das organizações e, consequentemente, até dos próprios empreendedores, é que a gente possa experimentar coisas novas, aprender a desaprender e reaprender coisas novas, mas buscar esse conhecimento dentro de conexões ricas e legítimas, né? Exemplo do networking. Todo mundo hoje tem condição de fazer um networking. A gente vive, mais uma vez, na era social. Você consegue se conectar com qualquer um. Mas o que faz a diferença é como você usa esse networking. Como é que você usa as conexões, né, do virtual para o presencial, mas conexões legítimas que te ajudem a desenvolver, a aprender coisa nova, a ouvir coisas diferentes. É claro que com a minha carreira dentro de recrutamento, principalmente nos últimos 20 anos, eu entrevisto muita gente de várias fontes diferentes, de vários níveis diferentes, de organizações diferentes. Isso, para mim, é uma escola, é um grande aprendizado. Eu tenho isso como uma vantagem comparativa, porque isso faz parte da minha profissão. Mas se eu não sou, eu posso buscar e eu posso aprender coisas diferentes com gente diferente. Então, se abrir para novas possibilidades, eu acho que esse é um pouco desse meu gancho dentro dessa leitura final. Legal. Muito bacana o papo. Gustavo, obrigada pela tua presença. Obrigada, a gente certamente vai querer te ouvir outras vezes aqui no programa. E agradeço o teu tempo, por você ter estado aqui com a gente. Obrigada para você que ficou com a gente aí até agora. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado para você também. Um grande prazer. Legal.